Saudações a todos, chamo-me Cleusa Alvira, estou com a minha colega Palmira Balati e nós vamos falar da norma de contabilidade de relato financeiro 17, locações. Introdução. As locações podem ser financeiras ou operacionais. A classificação de uma locação como locação financeira ou locação operacional reveste-se de grande importância, dado que a forma de contabilização de cada uma delas é muito diferente. Nas locações, temos de aplicar o princípio contabilístico da substância sobre a forma para decidirmos como contabilizar a locação. Normalmente, numa locação, a propriedade permanece do locador, mas nas locações financeiras, em substância, ocorreu apenas um financiamento, ficando como o locatário todos os riscos e vantagens associadas à definição do ativo. Âmbito. A norma aplicável à norma de contabilidade e relato financeiro 17, locações, tem por base a IAS 17, LISE, locações. Vou definir o que é uma locação. Uma locação é um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. Uma locação financeira é uma locação que transfere substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade de um ativo. O título de propriedade pode ou não ser eventualmente transferido. Uma locação operacional é uma locação que não seja uma locação financeira. E uma locação não cancelável é uma locação que somente seja cancelada pela ocorrência de alguma contingência remota e com a permissão do locador. Se o locatário contratar uma nova locação para o mesmo ativo ou para um ativo equivalente com o mesmo locador, ou após o pagamento pelo locatário de uma quantia adicional, tal que o início a continuação da locação seja razoavelmente certa. O início da locação é a mais antiga entre a data do acordo de locação e a data de um compromisso assumido pelas partes quanto às principais disposições da locação. E também temos o prazo da locação, que é o período não cancelável, pelo qual o locatário contratou locar o ativo juntamente com quaisquer condições adicionais pela qual o locatário tenha opção de continuar a locar o ativo, com ou sem pagamento adicional. Quando no início da locação for razoavelmente certo que o locatário irá exercer a opção. Os pagamentos mínimos da locação são os pagamentos durante o prazo da locação que o locatário faça ou possa ser exigido que faça, excluindo a renda contingente. Custos relativos a serviços, impostos a serem pagos pelos reembolsados ao locador, juntamente com a linha A, no caso do locatário, quaisquer quantias garantidas pelo locatário ou por um parceiro relacionado com o locatário, ou no caso do locador, qualquer valor residual garantindo ao locador, quer por locatário ou um terceiro relacionado com o locatário ou um terceiro financeiramente independente capaz de satisfazer esta garantia. Contudo, se o locatário tiver a opção de comprar o ativo por um preço que se espera que seja suficientemente mais baixo do que o valor na data em que a opção se torne exercível e que no início da locação seja razoavelmente certo de ser exercida, os pagamentos mínimos da locação compreendem as rendas mínimas a pagar durante o período da locação e o pagamento necessário para exercer essa opção de compra.
E temos a definição do justo valor, onde diz que é a quantia pela qual um ativo possa ser trocado por um passivo liquidado entre as partes fornecedoras e com vontade de o fazer numa transação ao seu alcance. Vida econômica é o período durante o qual se espera que o ativo seja economicamente utilizável por um ou mais utentes, ou o número de unidades de produção ou similares que se espera que seja obtido a partir do ativo por um ou mais utentes. A vida útil é o período remanescente estimado a partir do início do prazo da locação. Se limitação pelo prazo da locação e se espera que os benefícios econômicos sejam consumidos pela entidade. O valor residual garantido é, no caso do locatário, a parte do valor residual que seja garantida pelo locatário ou por um terceiro relacionado com o locatário, sendo a quantia registrada máxima que possa qualquer caso tornar-se pagável. No caso do locador, a parte do valor residual que seja garantida pelo locatário ou por um terceiro não relacionado com o locador, que seja financeiramente capaz de satisfazer as obrigações cobertas pela garantia. Saudações docentes, o meu nome é Palmeira Balati e vou cá dar continuidade falando do valor residual garantido. O valor residual garantido é, no caso do locatário, a parte do valor residual que seja garantida pelo locatário ou por um terceiro relacionado com o locatário, sendo a quantia da garantia a quantia máxima que possa em qualquer caso tornar-se pagável. E no caso do locador, a parte do valor residual que seja garantida pelo locatário ou por um terceiro não relacionado com o locador, que seja financeiramente capaz de satisfazer as obrigações cobertas pela garantia. O valor residual não garantido é a parte do valor residual do ativo locado cuja realização pelo locador não seja assegurada ou seja unicamente garantida por um terceiro relacionado com o locador. Investimento bruto. Na locação é o agregado dos pagamentos mínimos da locação a receber pelo locador numa locação financeira e qualquer valor residual não garantido que acresça ao locador. O valor residual garantido, em outras palavras, significa que ao final do período de locação, o locatário ou um terceiro garante que o ativo terá um valor específico, como por exemplo, uma empresa que aluga um carro por 3 anos. O contrato estipula que, ao final desse período, o carro terá um valor de 20 mil meticais, se o locatário, a empresa neste caso, ou um terceiro, como uma seguradora, por exemplo, garante esse valor. Então, esse é o valor residual garantido. O valor residual não garantido é a parte do valor do ativo cuja realização não está assegurada. Isso significa que, se o ativo não atingir esse valor ao final do contrato, não há garantia de pagamento. Exemplo, usando o mesmo exemplo do carro, se o contrato estipular que o carro pode valer até 30 mil meticais ao final do período de locação, mas esse valor não é garantido por ninguém, ou seja, apenas depende do mercado, então essa diferença de 10 mil meticais, que será 30 mil menos 20 mil meticais, seria considerada como valor residual não garantido. E temos também o investimento bruto na locação. Investimento bruto na locação refere-se à soma total dos pagamentos mínimos que o locador espera receber durante a locação, além de qualquer valor residual não garantido. Se a empresa pagar mil meticais por mês durante 36 meses, totalizando 36 mil meticais, e considerar que há um valor residual não garantido de 10 mil meticais, ao final da locação, o investimento bruto na locação seria pagamentos totais de 36 mil
meticais. O valor residual não garantido seria de 10 mil meticais. Então, o total do investimento bruto na locação seria de 46 mil meticais. Investimento líquido na locação é o investimento bruto na locação descontado a taxa de juro implícita na locação. Resultado financeiro não obtido é a diferença entre o investimento bruto na locação e o investimento líquido na locação. A taxa de juro implícita na locação é a taxa de desconto que no início da locação faz com que o valor presente agregado dos pagamentos mínimos da locação e do valor residual não garantidos seja igual à soma do justo valor do ativo locado com quaisquer custos diretos iniciais do locador. Investimento líquido na locação, em outras palavras, é o valor que um locador efetivamente investe em um ativo, levando em conta a taxa de juro implícita. Para calcular o investimento líquido, você subtrai o resultado financeiro não obtido, que é a diferença entre o investimento bruto e o líquido do investimento bruto. Como, por exemplo, suponhamos que um ativo tenha um custo total, investimento bruto, 100 mil meticais. A taxa de juro implícita na locação é de 5% por ano. Se o resultado financeiro não obtido for 10 mil, então investimento líquido será igual ao investimento bruto, menos o resultado financeiro não obtido, menos investimento líquido, que seria igual a 100 mil, menos 10 mil, igual a 90 mil. A taxa de juro implícita na locação é a taxa que iguala o valor presente dos pagamentos mínimos da locação e do valor residual não garantido, a soma do justo valor do ativo locado e quaisquer custos diretos iniciais. Como por exemplo, se os pagamentos mínimos da locação forem 20 mil por ano por 5 anos e o valor residual não garantido ao final do período for 30 mil, precisamos encontrar a taxa que faz com que o valor presente dos pagamentos mais o valor residual seja igual ao justo valor do ativo mais custos diretos iniciais. A taxa de juro incremental do financiamento do locário é a taxa de juro que o locatário teria de pagar numa locação semelhante ou se ela não for determinável. A taxa que no início da locação o locatário incorreria na obtenção de um empréstimo para comprar o ativo, por um prazo semelhante e com uma segurança semelhante. Renda contingente é a parte dos pagamentos da locação que não seja de quantia fixada, mas seja base num outro fator que não seja precisamente o curso do tempo. Por exemplo, percentagem de vendas futura, volume de utilização futura, futuros índices de preços, futuras taxas de juros do mercado. Para a taxa de juros incremental do financiamento do locatário, temos como exemplo, se a empresa não conseguir encontrar um arrendamento semelhante, ela pode precisar calcular a taxa com base na taxa de juros que pagaria se tomasse um empréstimo para comprar a máquina. Se o banco oferece um empréstimo a uma taxa de 8% ao ano para esse tipo de ativo, essa será a taxa a ser utilizada. E a renda contingente, essa que refere-se à parte do pagamento do arrendamento que não é fixa, mas depende de outros fatores, como vendas futuras ou índice econômico. Temos aqui um exemplo em um contrato onde o locatário utiliza equipamentos em eventos esportivos. Os pagamentos podem ser ajustados com base no número de espectadores ou na receita gerada pelo evento, promovendo assim uma renda contingente. Diferença entre locações financeiras e locações operacionais. Uma locação é um acordo pelo qual o locador concede ao locatário, em troca de uma renda ou de uma série de rendas, o direito de utilização de um ativo por um período de tempo acordado. Temos a alocação financeira e a alocação operacional.
A locação financeira é um tipo de contrato onde o locatário, quem aluga, tem a opção de adquirir o ativo ao final do período de locação. Nesse tipo de locação, o ativo é considerado parte do patrimônio do locatário para fins contabilísticos. Normalmente, as parcelas pagas ao longo do contrato cobrem não apenas o uso do ativo, mas também a sua eventual aquisição. Temos exemplos de uma empresa de transporte que decide fazer a alocação financeira de um caminhão. Ao longo de 5 anos, a empresa paga parcelas mensais. No final desse período, ela tem a opção de comprar o caminhão por um valor residual previamente acordado, e durante esses 5 anos, o caminhão é contabilizado como um ativo de balanço da empresa, no balanço da empresa. E a alocação operacional, por outro lado, é um contrato onde o locatário paga pelo uso do ativo sem a intenção de adquiri-lo ao final do período. Os pagamentos são considerados despesas operacionais e não aparecem como ativos no balanço patrimonial do locatário. Este tipo de locação é geralmente mais flexível e pode ser utilizado para ativos que não são frequentemente atualizados ou que têm uma vida útil mais curta. Como exemplo, uma empresa de tecnologia que faz um contrato de locação operacional para obter equipamentos de informática como computadores e impressores por 3 anos. Após esse período, a empresa devolve os equipamentos e pode optar por alugar novos modelos ou atualizar sua tecnologia sem se preocupar com a propriedade dos equipamentos. De uma forma resumida, a alocação financeira é a parte do patrimônio e pode ser adquirido ao final, exemplo, o caminhão. E a alocação operacional é o ativo é usado sem intenção de comprar, exemplo, equipamentos de informática. Sempre que estamos perante um contrato de locação, temos de o classificar entre locação financeira e locação operacional. Isto porque o tratamento contabilístico é diferente, consoante estejamos perante uma locação financeira ou uma alocação operacional. Para classificarmos uma alocação como financeira ou operacional, teremos de verificar se os riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem permanecem do lado do locador ou passam para o locatário. No primeiro caso, temos a alocação operacional, enquanto no segundo caso, a alocação é financeira. Segundo a norma contabilística de relato financeiro 17, os riscos incluem as possibilidades de perdas devidas à inatividade ou obsolescência tecnológica e de variações de retornos devidas a alterações nas condições econômicas. Os benefícios podem ser apresentados pela expectativa de operações lucrativas durante a vida econômica do ativo e de ganhos derivados de aumentos de valor ou de realização de um valor residual. A classificação de uma alocação como financeira ou operacional depende da substância da transação e não da sua forma legal. A norma contabilística de relato financeiro 17 fornece os seguintes exemplos de situações que normalmente nos levarão a classificar uma alocação como locação financeira. A alocação transfere a propriedade do ativo para o locatário no final da locação. O locatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja suficientemente baixo relativamente ao justo valor na data em que a opção pode ser exercida, de tal forma que, no início da locação, se considera que a opção será exercida. O prazo da locação corresponde à maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que o título não seja transferido. No início da locação, o valor presente dos pagamentos mínimos da locação corresponde ao justo valor do ativo locado. Os ativos locados são de natureza tão especial que somente o locatário pode utilizá-los sem grandes modificações. Também, segundo a norma contabilística de relato financeiro 9, indicadores de situações que, individualmente ou combinadas, podem levar à classificação de uma locação como locação financeira são: se o locatário puder cancelar a locação, as perdas do locador,
associadas ao cancelamento são suportados pelo locatário. Os ganhos ou as perdas da flutuação no justo valor do residual são do locatário, como por exemplo na forma de um desconto na renda que iguala a maior parte dos proveitos das vendas no fim da locação. O locatário tem a possibilidade de continuar a locação por um período adicional com uma renda substancialmente assim que é inferior à renda do mercado. Quando uma locação de um terreno e edifícios é classificada, a alocação deve ser dividida em dois elementos, a alocação de terreno e a alocação dos edifícios. A alocação de terreno é geralmente classificada com uma alocação operacional e a alocação do edifício é também geralmente classificada como operacional ou financeira através da aplicação das condições estabelecidas na norma contabilística de relato financeiro 17. Contabilização das locações financeiras. Contabilização pelos locatários. Na óptica dos locatários, ocorreu em substância uma compra de ativo. Assim, os locatários devem contabilizar as locações financeiras no seu ativo, por contrapartida do passivo. O valor a contabilizar será o justo valor do bem locado ou, se inferior, o valor presente dos pagamentos mínimos durante a locação. Os valores das rendas pagas são segregados entre o custo financeiro e a amortização de capital. O ativo deve ser amortizado no caso de se tratar de um bem sujeito à amortização. A política de amortização a ser seguida deve ser a mesma aplicável aos demais ativos. Se não existir segurança razoável de que o locatário obterá a propriedade do bem no final da locação, o bem deve ser amortizado pelo menor entre o prazo da locação e a sua vida útil. Contabilização pelos locadores. Para os locadores, numa locação financeira, ocorreu em substância um empréstimo. Assim, a contabilização efetua-se como se segue. As locações financeiras dão origem a uma conta a receber por um valor igual ao seu investimento líquido na locação. O reconhecimento da receita financeira processa-se durante o período da locação, numa base sistemática e racional, devendo ter por base um padrão refletindo uma taxa constante periódica de retorno sobre o investimento líquido do locador. Contabilização das locações operacionais. Numa locação operacional, em substância, não se verifica uma venda do ativo, o qual é de propriedade do locatário e continuará a ser após o termo da locação. De acordo com a norma contabilística de relato financeiro 17, a contabilização de uma locação operacional deverá ser efetuada como se segue. Contabilização pelos locatários. As rendas pagas devem ser contabilizadas como gastos do período. Contabilização pelos locadores. Na contabilização dos locatários, as rendas pagas devem ser contabilizadas como gastos do período. Na contabilização dos locadores, os locadores devem apresentar no seu balanço os ativos sujeitos à locação operacional de acordo com a sua natureza. A receita com as rendas deve ser reconhecida pelo método de linha reta sobre o prazo da locação, a menos que outra base sistemática seja mais representativa do padrão temporal no qual o uso dos benefícios derivados do ativo alugado seja diminuído. A amortização dos bens deverá ser efetuada numa base consistente com a política de amortização seguida para bens similares. Quando a empresa recorre a uma alocação operacional, ela tem o direito de usar um ativo, através de uma série de pagamentos ao longo do contrato de locação, pelo que se questiona se as rendas futuras são uma dívida da empresa.
Presentemente, esses pagamentos futuros não estão refletidos no balanço. Em épocas de crise, a análise do risco de liquidez poderá ficar assim comprometida caso não se preste atenção às divulgações incluídas nas notas, as contas sobre os compromissos para pagamentos futuros. Transações de venda seguida de locação, ou sale and leaseback. Uma operação de venda seguida de locação consiste na venda de um ativo e na locação simultânea desse ativo pelo vendedor. Assim, o vendedor, apesar de vender o ativo, continua a utilizá-lo. A contabilização de uma operação deste tipo depende do enquadramento da locação como locação financeira ou operacional. Se for considerada uma locação financeira, o eventual lucro deverá ser diferido para reconhecimento pelo prazo da locação. Se for considerada uma locação operacional, 3 hipóteses têm de se considerar. A venda foi efetuada ao justo valor, reconhece-se de imediato o resultado perda ou ganha. A venda foi efetuada abaixo do justo valor, reconhece-se imediatamente o resultado perda ou ganho, excepto se em caso de perda, essa perda for compensada com rendas inferiores ao valor do mercado. Nesse caso, a perda é diferida para a compensação com o diferencial das rendas. A venda foi efetuada acima do justo valor. O excesso do preço de venda feito ao justo valor deve ser diferido para reconhecimento nos resultados do período previsto de uso do ativo. Temos aqui as perguntas frequentes. Qual é o tratamento contabilístico a dar ao excesso resultante do produto de venda sobre a quantia escriturada do ativo, no caso de uma transação de venda seguida de uma locação financeira? O tratamento contabilístico que devemos dar é previsto na norma de contabilidade de relato financeiro 17, que conta no parágrafo 42. Dele resulta que tal excesso não deve ser imediatamente reconhecido como rendimento pelo vendedor locatário, mas sim deve ser diferido e amortizado durante o prazo da locação. Esse excesso deve, pois, ser reconhecido como rendimento a longo prazo da locação, sendo apropriada para relevar essa realidade da conta 4929, rendimentos diferidos, outros rendimentos diferidos. Reconhecimento de incentivos. De acordo com a SIC 15, os incentivos relativos ao acordo de uma locação operacional nova ou renovada devem ser reconhecidos como uma parte integrante da retribuição líquida acordada para o uso do ativo locado, independentemente da natureza ou forma do incentivo ou da tempestividade dos pagamentos. O locador deve reconhecer o custo agregado dos incentivos como uma redução do rendimento das rendas durante o período do contrato, numa base de linha reta, salvo se outra base sistemática for representativa do quadro temporal durante o qual o benefício do ativo locado for diminuído. O locatário deve reconhecer o benefício agregado dos incentivos como uma redução do gasto de renda durante o período da locação, numa base de linha reta, salvo se outra base sistemática for representativa do quadro temporal do benefício do locatário a partir do uso do ativo locado. Os custos incorridos pelo locatário, incluindo custos em ligação com uma locação já existente, por exemplo, custos por cessão de emprego, relocalização ou melhorias do bem locado, devem ser contabilizados pelo locatário de acordo com a norma contabilística de relato financeiro aplicáveis a esses custos, incluindo custos que sejam efetivamente reembolsados por meio de um acordo de incentivos. Temos exemplo de uma entidade que concorda em celebrar um novo acordo de locação com um novo locador. O locador aceita um período de 3 anos de isenção de renda como incentivo ao locatário por celebrar a nova locação.
a qual tem um prazo de 20 anos, com renda anual de 5.000 meticais. No quarto ao 20º ano. A contabilização será assim efetuada. A retribuição líquida de 85.000 meticais consiste em 5.000 meticais por cada um dos 17 anos. Tanto o locador como o locatário reconhecerão um montante de 85.000 meticais ao longo dos 20 anos da locação, usando um único método de amortização, normalmente numa base de linha reta, pelo que o gasto para o locatário e o rédito para o locador serão de 4.250.000 meticais por ano. Temos o primeiro exercício. A companhia ABC celebra contratos de locação de viaturas para uso pessoal e profissional dos seus diretores. As condições dos contratos de locação são as seguintes: período da locação, 3 anos, vida econômica das viaturas, 5 anos e não há opção de compra. O contrato de locação pode ser renovado, mas raramente isso acontece. O valor atual dos pagamentos mínimos da locação é de 12.000 meticais. O justo valor da viatura no início da locação é de 23.000 meticais. Querem saber como deverá a companhia ABC classificar os contratos de locação e como deverá a companhia ABC contabilizar os contratos de locação. Os contratos de locação deverão ser classificados como locações operacionais. Os riscos e benefícios inerentes à propriedade das viaturas não são transferidos para a companhia ABC, a qual terá de devolver as viaturas no final de cada contrato de locação. E não tem opção de compra. Para além disto, o valor atual dos pagamentos mínimos da locação para cada viatura é significativamente mais baixo do que o justo valor do ativo, o que conduz a que a substância do contrato de locação seja o aluguer das viaturas e não a sua compra. A companhia ABC não deverá reconhecer no seu ativo nenhuma das viaturas alugadas, uma vez que as locações são operacionais. Assim, a companhia ABC deve reconhecer o gasto em função da utilização das viaturas. Ao longo do período do contrato, mensalmente deverá efetuar o seguinte lançamento: irá debitar a conta 6363232, fornecimentos e serviços de terceiros, rendas e aluguers, e irá acreditar a conta 12 bancos 121, depósitos à ordem, se efetuou o pagamento, ou conta 494919, acréscimos de gastos, outros acréscimos de gastos, se não efetuou o pagamento. E do locador nova ou renovada do ativo locado. Temos aqui o exercício 2, onde diz que a Companhia Industrial da Matola adquiriu uma máquina com recurso a uma operação de locação financeira. O preço de compra da máquina foi de 90.000 meticais, tendo o contrato de locação sido celebrado por 3 anos com rendas pagáveis mensalmente. Contabilize esta operação na óptica do locatário. Para resolver esse exercício, vamos fazer 3 lançamentos. O primeiro lançamento, que é no momento da locação, onde debita ativos tangíveis e equipamentos básicos no valor de 90.000, e vamos creditar a conta 4614, fornecedores de investimento de capital de locação financeira, no valor de 90.000 meticais. E temos o segundo lançamento, que é mensalmente pelas rendas pagas, onde vamos debitar a conta 4614, fornecedores de investimento de capital, locação financeira, pelo valor do capital amortizado, e vamos criar uma conta 6917, juros suportados de locações financeiras, pelo valor dos juros, e vamos creditar a conta 121, depósitos à ordem, pelo valor total da renda paga. Também vamos fazer o terceiro lançamento, que é pela amortização do período, onde vamos debitar a conta 65, amortizações do período, ativos tangíveis, e vamos creditar a conta 382, amortizações acumuladas, ativos tangíveis, valor determinado pela divisão dos
90 mil meticais pelo número de meses de vida útil estimada. Temos o exercício 3. A Agrícola de Maputo abandonou uma área de exploração agrícola e, em consequência, uma frota de 10 tratores com um valor líquido contabilístico de 20 mil meticais, custo de 50 mil meticais e amortização acumulada de 30 mil meticais tornou-se excedentário. A gerência decidiu fazer uma alocação dos tratores a uma outra empresa agrícola, sendo os termos do contrato definidos da seguinte forma: a alocação é por um período de 5 anos. A vida econômica remanescente dos tratores é de 6 anos. O justo valor de cada trator é de 40 mil meticais. O valor atual dos pagamentos mínimos da alocação é de 36 mil meticais. A Agrícola de Maputo espera realizar um lucro na venda dos tratores no final do período da alocação. O lucro ou perda realizado na venda será repartido entre a Agrícola de Maputo, 15%, e a empresa que efetuou a alocação, 85%. Como deverá a Agrícola de Maputo classificar a alocação dos tratores e, consequentemente, como deverá ser contabilizada esta operação. A Agrícola de Maputo deverá classificar a alocação dos tratores como um contrato de locação financeira. O valor atual dos pagamentos mínimos da alocação cobre uma parte significativamente do justo valor dos tratores e o termo da alocação é de 5 anos, sendo a vida econômica remanescente de 6 anos. Para além disto, a empresa que efetua a alocação está significativamente exposta às flutuações do justo valor do valor residual dos tratores, uma vez que partilha 85% do resultado da venda no final do período da alocação. Os riscos e benefícios da posse do ativo são claramente transferidos para a empresa que efetua a alocação. A Agrícola do Maputo deve desreconhecer os ativos, reconhecendo o lucro ou perda na venda, o qual corresponderá à diferença entre o valor líquido contabilístico do ativo e o valor atual dos pagamentos mínimos da alocação, devendo apresentar no seu ativo uma conta a receber pelo montante dos pagamentos mínimos da alocação financeira. E o lançamento da venda ficará débito. Iremos debitar a conta 41 clientes, 411 clientes conta corrente. Debitamos também a 382, amortizações acumuladas, e creditamos a conta 32324, equipamento de transporte, e a conta 767631, ganhos em investimento de capital, alienação. E desta forma, colocamos fim à nossa apresentação da norma contabilística de relato financeiro 17. Muito obrigada pela atenção dispensada.